para o seu menino de 3 meses de idade e colocou sobre o rio. E ela deu uma ordem para sua filha Miriam: fique escondida para ver o que vai acontecer comigo. Aqui a palavra de Deus nos diz, mas eu acredito que foi assim. Como que Miriam estava lá, cuidando, para ver o que iria acontecer? Aquele cesto, será que aquele cesto ia afundar? Aonde iria parar? Quem iria pegar aquele menino? Será que quem fosse pegar o menino e ver que era um cesto que tinha uma criança, será que iriam matar? Será que iriam salvar? Ninguém sabia. Mas ela ficou ali cuidando. E eu acredito que Joquebede deu uma ordem para Miriam: fique de longe cuidando para ver o que vai acontecer com teu irmão, para ver onde que vai parar esse cesto. Talvez que o Senhor tenha misericórdia, que esse cesto pare nas mãos de alguém que o ame, de alguém que o proteja, de alguém que o salve. Eu acredito que ela proferiu essas palavras. Quando nós agimos com sabedoria, quando nós agimos na direção de Deus, Deus Ele dá a direção de tudo que nós vamos fazer. Ele prepara tudo, irmãos. Não tenha medo, confia, acredita. Joquebede confiava, ela acreditava, ela foi corajosa, ela foi confiante, ela foi sábia. E essa inteligência gerou na vida de Joquebede uma obediência muito grande. Gerou na vida de Joquebede a recompensa do Senhor. Quando a filha de Faraó foi se banhar, diz a palavra de Deus, como nós lemos aqui, que ela viu o cesto, ela trouxe para perto de si. Olha só, a filha do rei malvado, a princesa, a filha do rei, a qual arquitetou a morte dos meninos israelitas. A filha do rei viu aquele cesto, pediu para que as suas empregadas trouxessem aquele cesto para perto dela. E diz que quando ela abriu, quando ela destapou o cesto, que eu acredito que estava tapado, viu um lindo menino ali dentro, uma linda criança chorando. E ela disse assim: é um menino, e esse menino é israelita. Ela disse, talvez naquele momento ali, a princesa ficou assustada e de repente Miriam estava tão perto que correu onde a princesa estava e disse: olha, se você quer, eu posso chamar uma hebreia que perdeu o seu filho no decreto do rei, uma hebreia que deu à luz e agora não tem um filho para dar de mamar. Eu posso chamar para que ele sirva de ama de leite para essa criança. E a princesa disse: vá, chame essa hebreia. Porque ela não teve muito que explicar muito, porque tinha tantas hebreias que estavam chorando naquele tempo ali. Tinha tantas mulheres hebreias que deram à luz, que tinha leite, que queria dar de mamar e já não tinha mais o seu filho. Então a princesa disse: ela vai trazer uma mãe aqui que perdeu um filho e eu vou dar esse menino para que ele possa amamentar. Porque a princesa, ela não tinha filho. Aqui não diz que a princesa era casada, mas diz que ela não tinha. E essa obediência de Joquebede gera uma recompensa tão grande. Qual foi a recompensa que houve na vida de Joquebede? Primeira recompensa, ela foi recompensada financeiramente. Olha só o que Deus fez nessa atitude tão inteligente que Joquebede teve. Por isso que eu disse, uma atitude inteligente pode mudar a história da tua vida. Pode mudar. Olha só, eles viviam aprisionados, eles eram escravos, eles estavam sofrendo, com certeza, né? E agora ela foi recompensada por essa atitude. A princesa disse: pega esse menino. Olha, primeiro a própria mãe foi chamada para cuidar do filho. A própria Joquebede,
esse não vai morrer, esse vai viver, porque a filha do rei colocou agora nos meus braços o meu próprio filho, o meu próprio menino. Talvez você está dizendo assim: o meu sonho morreu, esse projeto morreu, esse sonho morreu. Mas eu quero dizer para você que se você tiver uma atitude inteligente, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o teu projeto não vai morrer, porque Ele vai colocar nos teus braços, nas tuas mãos, a bênção, em nome do Senhor Jesus. Aí ela tomou aquele menino nos braços e ela ainda disse assim: olha a recompensa. Ali já ela estava sendo recompensada de uma forma que dinheiro não paga, que riqueza não paga, o seu próprio filho nos seus braços. E Deus ainda disse assim: tem mais para ti, Joquebede, por essa atitude tão inteligente que você teve. Você vai ser recompensada financeiramente. Você não vai só dar de mamar ao seu filho, você não vai só dar de comer ao seu filho, você não vai ter só ele perto do seu peito, mas você vai ter financeiramente a prosperidade para cuidar desse menino. Eu tenho certeza que Deus a recompensou de uma forma que ela pôde proporcionar para Moisés tudo aquilo que ele precisava, porque a princesa disse assim: eu pagarei o teu salário, eu pagarei para ti o que for, o que você gastar, o que você precisar. Você não vai cuidar desse menino sem ter recompensa, você vai ser paga. Ela cuidou do próprio filho e ainda foi paga por isso ainda. Olha só que coisa grandiosa. A atitude inteligente de Joquebede gerou, e essa obediência gerou financeiramente também, que ela pôde amamentar o seu filho no peito até grandinho. E ela pôde ter o privilégio de ter o seu filho perto de si. E como uma mulher de Deus, ela pôde amamentar e profetizar e orar pelo seu filho. E diz a palavra de Deus que isso foi até grandinho, porque os bebês israelitas mamavam até grandinho, até grande. Não até homem, tá, gente? Mas até menininho assim, eu acredito uns 2, 3 anos, que tem meninos ainda, criança que mama até grande, né? Não é mesmo. Eu concordo que até 1 ano e meio, tudo bem, né? Mas naquele tempo as crianças mamavam até grandinho. E ela pôde cuidar do seu filho. Ela foi recompensada financeiramente. Ela pôde ter o seu filho perto dela. E ela, anos mais tarde, ela foi recompensada quando ela viu o seu filho, já homem, voltando para o Egito, com um propósito, usado por Deus como um grande líder para livrar e tirar o seu povo da escravidão. Ela foi recompensada quando nós tomamos atitudes inteligentes, quando nós servimos a Deus de uma forma inteligente, acreditando, confiando, entregando tudo nas mãos do Senhor, nós somos recompensados de uma forma extraordinária. Talvez você não esteja vendo e nem visualizando ainda o que Deus já preparou para você. Mas eu acredito que o que Deus preparou, o que Deus já decretou, Ele vai acontecer no momento certo, na hora certa. Joquebede nem imaginava o desfecho da sua história, o desfecho da vida do seu filho, que tudo iria acontecer. Mas como eu disse, Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes da história da nossa vida, a história da nossa casa, a história da nossa família. Mas Ele quer que essa obediência gere em você uma atitude de servir a Ele, mesmo que seja lá no anonimato. Talvez você não seja um grande líder, talvez você não seja um pastor, um missionário, talvez você não tenha um cargo tão elevado, mas Deus diz assim: me serve, sirva a mim, mesmo que ninguém te vê, mesmo que o homem não te vê,
estou olhando, eu estou te vendo, eu estou te enxergando, e eu já determinei a tua história. A tua história não será como você está vendo, ela será uma história de vitória, ela será uma história de conquista. A tua história será a história e que vai revelar a minha vida em ti, que vai revelar o meu poder na tua vida, na tua casa e na tua família. Talvez, irmãos, você esteja vivendo um momento difícil. Eu não sei qual é o momento difícil que você está vivendo. Eu sei da minha vida e da vida de Joquebede, a qual eu li a história. Talvez a história da tua vida que você esteja vivendo hoje, talvez seja uma história difícil, em que você tenha que tomar uma atitude. Tome uma atitude inteligente, o qual essa atitude agrade a Deus, e você vai mudar a história da tua vida, a história da tua casa e a história da tua família. Te coloque de pé. Aleluia.